Pessoal, mais uma vez bem-vindos à nossa aula. Então vamos dar continuidade ao que começamos ontem. Então ontem nós trabalhamos a África subsaariana e hoje nós vamos estar falando da África setentrional, dando sequência aí ao capítulo 33 e vamos estar vendo principalmente alguns conflitos que acontecem e por que acontecem, certo? Então, de início aqui, né? Mais uma vez eu sempre trago esses mapas para vocês estarem acompanhando. Então a África subsaariana é justamente essa na parte mais norte, certo? E a África setentrional, né? Nós vamos ter aí a presença muito forte da cultura islâmica, certo? Na verdade ela se instala nessa região já aí há bastante tempo, não é? Bem antiga, de pessoas que vieram do Oriente Médio, tá? Temos dados aí de que a maioria da população que vive nessa parte da África, né, é árabe e, portanto, existe uma difusão muito grande da cultura islâmica, certo? Bom, mais uma vez, né, mostrando aí esse mapa de localização. E aí, gente, como já foi falado, né, que há essa presença muito forte de pessoas de diferentes culturas e de diferentes religiões, e isso muitas vezes é motivo dos conflitos, tá? É algo muito importante para vocês ficarem antenados. Veja que na África subsaariana, que a gente viu ontem, os motivos dos conflitos lá, eles existem, são mais fortes por conta das questões naturais, né? Principalmente do petróleo. E aqui a gente já vai ver conflitos mais por motivos religiosos, tá? Então veja aí que nós temos nesse segundo tópico, né? De um lado, os hábitos que são muçulmanos e do outro, os hábitos culturais africanos. E quando isso não entra, né, esses dois diferentes grupos não entram em acordo ou em harmonia, isso gera vários e vários conflitos, tá? Então, vamos falar aqui, né, de um país muito importante dessa região da África, que é o Egito, né? O Egito ele tem aí uma história muito antiga, né? É o país mais populoso, inclusive, da África, apresentando aí uma taxa de natalidade muito grande. Então nós vamos ter aí, né, que é as margens do Rio Nilo. Então veja que é uma região de certa forma próspera, que tem terras férteis, certo? Do ponto de vista geopolítico é também extremamente estratégica, principalmente vocês podem observar aí esse canal Suez, certo? Ele é extremamente importante, né, do ponto de vista da sua localização, porque é justamente através das embarcações, né, que passam por aí que torna o lugar privilegiado. E as embarcações é um meio de transporte que leva, ou seja, recursos naturais ou qualquer outro tipo de atividade que esteja sendo desenvolvida na região, certo? Bom, falando ainda mais do Egito, né? Veja que aí nós vamos ter reservas de petróleo, tá? E por ter reserva de petróleo, coloca o país, né, em destaque mundial. Então veja, gente, nós estamos tratando de uma região que ela é muito, muito rica do ponto de vista dos recursos naturais, tá? E por isso que estamos sempre se remetendo a essa questão do petróleo e outros, tá? Quando a gente for trabalhar o Oriente Médio não vai ser diferente. E a localização aí do canal Suez, né, que eu falei para vocês, ele é estratégico justamente por estar nessa intersecção aí entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, certo? Então vai ligando, né, interliga, na verdade, dois lugares diferentes, o que é, do ponto de vista estratégico, muito importante, tá? Bom, passando aí o Egito, né?
nós vamos falar agora da Líbia, certo? O que é que tem de característica na Líbia, né? Então, nós vamos ter aí mais uma vez, né, a predominância de muçulmanos, certo? Uma orientação de cunho socialista, né? Então, quando teve aí a chegada de Gaddafi, né, no poder, houve uma expulsão de empresas estrangeiras, tá? Então, isso é algo muito importante para vocês entenderem. E essa orientação socialista, ela leva, né, a um regime muito fechado, às vezes. Isso atrapalha o país do ponto de vista econômico, certo? Então, nós temos aqui, né, que ao aliar-se com a União Soviética, a Líbia ela entra em um conflito muito grande com os Estados Unidos, certo? A União Europeia, ou melhor, a União Soviética, né, que é mais ligada ao regime socialista, nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, um momento, né, de Guerra Fria. E aí o que é que acontece? Quando a Líbia ela se alia à União Soviética aí em 1980, e nós temos no continente africano áreas que são bastante interessantes dos Estados Unidos, que tem outra perspectiva, né, econômica, que é capitalista. Então isso colabora para que haja conflitos nessa área, certo? Por quê? Porque a Líbia resolveu se aliar a alguém que é contrário às ideias econômicas capitalistas, certo? Então essa questão ainda é muito forte, né? Embora esteja finalizado esse período de Guerra Fria, mas na África essas questões elas ainda, de certa forma, aparecem, certo? Bom, ainda tratando da Líbia, né? Então nós tivemos aí em 1990 o então presidente Gaddafi, tá? Que está aqui. Ele tenta, né, melhorar a sua popularidade e a sua visibilidade do ponto de vista da diplomacia internacional, certo? Só que mesmo com essa tentativa dele, parte da população e principalmente a oposição já estava engajada em muitos protestos populares, né? E em 2011 aí nós temos um marco desses protestos e na sequência a morte do Gaddafi, tá? Bom, em função desses conflitos, o que é que nós temos? Um fluxo de migração muito grande, principalmente para a Europa, tá? Então a população, boa parte da população se vê nessa situação de conflito, de embate, etc., e vê como uma saída, né, para encontrar melhores condições de vida, saindo do seu lugar e indo para outro lugar. E aí a Europa torna-se sendo um dos destinos mais procurados, né? O que na verdade às vezes vai gerar também problemas com a Europa, tá? De preconceito, etc. Mas é algo que a gente vê no próximo tópico com o Oriente Médio, certo? Então, gente, falando agora da Tunísia, certo? Que é outro país, tá? Dessa região da África. Então nós temos uma população bem elevada, certo? Cerca de 40% do território é ocupado pelo deserto, né? Então aí é um dado muito interessante, porque eles vão enfrentar esses problemas que são de ordem natural, tá? E 98% da população é muçulmana. Então, gente, veja, né, que de todos os países que a gente falou até agora, a Líbia, o Egito e a Tunísia, nessa região da África, a gente vai ter predominantemente uma população que é muçulmana, tá? Do ponto de vista econômico, nós vamos ter aí a produção agrícola, a mineração e o turismo, certo? Principalmente
o turismo aí voltado para a visitação do deserto, ok? E mais recentemente a Tunísia se organiza, né, em um acordo comercial com a União Europeia, tá? O que acaba sendo muito importante para a economia local, tá? Em 2010 nós vamos ter aí algumas revoltas populares contra o governo, certo? Mais especificamente em 2010, em função, né, de um regime ditatorial, de censura, de violação aos direitos, de controle da internet. Então a população, de certa forma, se mobiliza tentando combater tudo isso, certo? Porque, bom, ainda falando um pouquinho da Tunísia, né? Nós temos aí que há uma perseguição à oposição que realiza esses conflitos, esses protestos, certo? E a privatização, né? E tudo isso, toda essa série de conflitos que acontecem nesses países da África explica, tá? O aumento da pobreza. E, em consequência, há um grande fluxo de refugiados para a Europa, tá, gente? Então, todos esses países que a gente está trabalhando até agora, nós vamos ter problemas de conflitos internos e desses conflitos internos nós vamos ter o problema das desigualdades, né? E onde a maioria da população busca migrar para outros lugares, tentando fugir dessa realidade, certo? Então, gente, basicamente a proposta dessa outra parte do capítulo é essa. Agradeço a atenção de todo mundo. Agora vocês podem ir lá no Google Sala de Aula se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, deixe seu comentário lá que eu vou estar atendendo todo mundo, certo? Um bom dia a todos e até a próxima.